Os tolos zombam de mim quando eu desço na forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo sobre tudo que existe. Abhajananti mamuda manushintanum ashritam parambhavam ajananto mamabhuta maheshwaram. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 9, verso 11. Das outras explicações dos versos anteriores neste capítulo, está claro que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, embora apareça como um ser humano, não é um homem comum. Ele não tem um corpo de carne e osso como nós. O corpo dele não é feito de matéria, o corpo dele é feito de antimatéria. A personalidade de Deus, Krishna, que conduz a criação, a manutenção e a aniquilação da manifestação cósmica completa, não pode ser um ser humano. Não obstante, há muitos homens tolos que consideram que Krishna é tão somente um homem poderoso e nada mais. Na realidade, ele é a personalidade suprema original, como se confirma no Brahma Samhita. Ele é o Senhor Supremo Krishna, Ishvara Parama Krishna. Existem muitos controladores, e um parece maior que o outro. Na administração ordinária dos assuntos no mundo material, encontramos algum funcionário ou diretor, e acima dele é um secretário, e acima desse um ministro, e acima deste um presidente. Cada um deles é um controlador, mas um é controlado pelo outro. No Brahma Samhita está dito que Krishna é o controlador supremo. Sem dúvida, há muitos controladores, tanto no mundo material como no mundo transcendental, mas Krishna é o controlador supremo e seu corpo é Satchitananda Vigraha, não material. Os corpos materiais não podem executar os atos maravilhosos descritos nos versos anteriores. O corpo dele, Krishna, é eterno, bem-aventurado e pleno de conhecimento. Embora ele não seja um homem comum, os tolos zombam dele e consideram que ele é um homem ordinário. Aqui, o corpo dele é denominado Manushin, porque ele age como um homem, um amigo de Arjuna, um político envolvido na batalha de Kurukshetra. Ele age em tantas maneiras como um homem comum, mas na realidade o seu corpo é Satchitananda Vigraha. Em português, bem-aventurança eterna e conhecimento absoluto. Isto também se confirma na língua védica. Satchitananda Rupaya Krishnaya. Em português, ofereço minhas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é a eterna forma bem-aventurada de conhecimento. Há outras descrições na língua védica também, Tamekam Govinda. Em português, você é Govinda, o prazer dos sentidos e das vacas. Satchitananda Vigraham. Em português, a sua forma é transcendental, plena de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Apesar das qualidades transcendentais do corpo do Senhor Krishna, de sua plena bem-aventurança e conhecimento, existem muitos assim chamados eruditos e comentadores do Bhagavad Gita que zombam de Krishna como um homem comum. O erudito pode nascer como um homem extraordinário devido a seu bom trabalho anterior, mas esta concepção de Shri Krishna deve-se a um pobre fundo de conhecimento. Por isso ele é denominado muda, em português tolo, pois só as pessoas tolas consideram Krishna um ser humano comum, porque não conhecem as atividades confidenciais do Senhor Supremo Krishna e suas diferentes energias. Eles não sabem que o corpo de Deus, Krishna, é um símbolo de conhecimento completo e bem-aventurança, que ele é o proprietário de tudo que existe e que ele pode dar liberação para qualquer pessoa. Socorro, Krishna, me libera
desse oceano de ignorância, desse oceano de ignorância, Bimala. O mundo material é um oceano de ignorância. Por não saberem que Krishna tem tantas qualificações transcendentais, eles zombam dele. Eles tampouco sabem que o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus neste mundo material é uma manifestação de sua energia interna. Ele é o mestre da energia material. Como já se explicou em vários lugares, ele proclama que a energia material, mesmo sendo muito poderosa, está sob seu controle. E qualquer um que se renda a ele pode sair do controle desta energia material. Isso aqui é uma máxima, Bimala. O problema é se render, né? Falar que se render é uma coisa, se render é outra. Tá, já parei de falar. Lê mais, fala menos. Tá bom. Me perdi também. Aqui, ó. Qualquer um que se renda a ele, Krishna, pode sair do controle desta energia material. Se uma alma rendida a Krishna pode sair da influência da energia material, então como pode o Senhor Supremo Krishna, que conduz a criação, manutenção e aniquilação de toda a natureza cósmica, ter um corpo material como nós? Tal concepção de Deus, Krishna, é uma tolice completa. Não obstante, as pessoas tolas não podem conceber que a personalidade de Deus, Krishna, que aparece exatamente como um homem comum, pode ser o controlador de todos os átomos e da gigantesca manifestação da forma universal. O maior e o mais diminuto estão além da concepção dessas pessoas, de modo que eles não podem imaginar que uma forma como a de um ser humano possa simultaneamente controlar o infinito e o finito. Na realidade, embora ele controle o infinito e o finito, ele está a parte de toda esta manifestação. Quanto a seu Jogan Aishwaram, em português, a sua energia transcendental inconcebível, se afirma claramente que ele pode controlar o infinito e o finito simultaneamente e que ele pode permanecer a parte deles. Embora os tolos não possam imaginar como Deus, Krishna, que aparece exatamente como um ser humano, pode controlar o infinito e o finito, aqueles que são devotos puros aceitam isto, pois eles sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Portanto, eles se rendem completamente a Ele e se ocupam em consciência de Deus, Krishna, através do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Há muitas controvérsias entre os impersonalistas e os personalistas sobre o aparecimento do Senhor Krishna como um ser humano. Mas se consultamos o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, os textos autorizados para a compreensão da ciência de Deus, Krishna, então podemos compreender que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ele não é um homem comum, embora tenha aparecido nesta terra como se fosse um homem comum. No Śrīmad Bhagavatam, primeiro canto, primeiro capítulo, quando os sábios indagam sobre as atividades de Deus, Krishna, se afirma que o seu aparecimento como um homem confunde os tolos. Nenhum ser humano poderia executar os atos maravilhosos que Krishna executou enquanto esteve presente nesta terra. Quando Krishna apareceu diante de seu pai e sua mãe Vasudeva e Devaki, ele apareceu com 4 mãos, mas depois das orações dos pais, ele se transformou em uma criança comum. Aparentemente, né? Nós somos parecidos com Deus, né? A diferença é que ele tem um corpo eterno e transcendental e nós temos um corpo temporário e miserável. Onde eu estava? Tá. Seu aparecimento como um ser humano ordinário é um dos aspectos de seu corpo transcendental. No 11º capítulo do Bhagavad Gita se afirma que Tenaiva, Rupena e etc. Arjuna suplicou para ver outra vez essa forma de 4 mãos, e quando Arjuna fez esta súplica para Krishna, ele assumiu sua forma original outra vez.
Todos estes aspectos diferentes do Senhor Supremo Krishna certamente não são os de um ser humano comum. Alguns daqueles que zombam de Krishna, que estão contaminados com a filosofia impersonalista, citam o seguinte verso do Śrīmad Bhagavatam 3, 29 e 21, para provar que Krishna é apenas um homem comum. Aham sarveshu bhuteshu bhutatma vastita sada, em português. O Supremo está presente em toda a entidade viva. É preferível tomarmos nota deste verso particular dos mestres devotos de Deus, como Jiva Goswami, em vez de seguir a interpretação de pessoas não autorizadas que zombam de Deus, Krishna. Jiva Goswami, comentando sobre este verso, diz que Krishna, em sua expansão plenária como Paramatma, está situado nas entidades móveis e imóveis como a superalma. Por isso, qualquer devoto neófito que dá a sua atenção simplesmente para a forma de Deus no altar e não respeita outras entidades vivas, está adorando inutilmente a forma do Senhor Krishna no templo. Há 3 tipos de devotos do Senhor Krishna, e o neófito está no estágio inferior. O devoto neófito dá mais atenção à forma de Deus no altar do que aos outros devotos, ao que Jiva Goswami adverte que esse tipo de mentalidade deve ser corrigido. Um devoto deve ver que Krishna está presente no coração de todo mundo como Paramatma. Por isso, todo o corpo é uma corporificação ou um templo do Senhor Supremo Krishna. E como tal, da maneira como se oferece respeito ao templo do Senhor Krishna, similarmente deve-se respeitar apropriadamente todos e cada um dos corpos nos quais mora o Paramatma. Portanto, deve-se dar o devido respeito a todo mundo e não se deve negligenciar ninguém. Existem também muitos impersonalistas que zombam da adoração no templo. Eles dizem que já que Deus está em toda parte, por que uma pessoa deve se restringir à adoração no templo? Mas se Deus está em toda parte, por que não haveria de estar no templo ou na deidade na forma de Deus no altar? Embora o personalista e o impersonalistas brigarão perpetuamente um com o outro, o devoto perfeito em consciência de Deus, Krishna, sabe que embora Krishna seja a suprema personalidade de Deus, ele é todo penetrante, como se confirma no Brahma Samhita. Embora sua morada pessoal seja Goloka Vrindavana, e ele permaneça sempre ali, ainda assim, através de suas diferentes manifestações de energia e de sua expansão plenária, ele está presente em todas as partes da criação material e transcendental. Já parei. Percebeu aí? A explicação foi grande, né? Não falei. Já cortou, né? A hora que eu fui falar, você cortou? Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos aqui onde, quando Krishna apareceu na arena de Kansa, havia muitos lutadores famosos preparados para matá-lo. De fato, os demônios sempre querem matar Deus, né? Ou queimar o filme de Deus, ou falar que Deus não existe. Sempre contra Deus, né? E sempre se ferrando, sempre quebrando a cara. Vai ser inimigo de Deus? Tantas pessoas para você se tornar inimigo, vai se tornar inimigo de Deus? Se tornar inimigo de Deus e se tornar inimigo do devoto de Deus, está ferrado. Está querendo ir para o inferno antes da hora. Tá. A 16... Não, tá vendo, Bima? Você já me complicou aqui, ó. Ele queria matar, Kansa queria matar Krishna. De fato, ele fora convidado para ali ser morto. Seu inimigo Kansa pensou, brevemente os meninos virão. Há 16 anos temos tentado matá-los, mas não foi possível matar esse menino Krishna. Tá vendo?
Krishna foi na luta livre com 16 anos, Bimala. Krishna e Balarama. O Balarama era mais velho, né? Acho que era um ano mais velho, sei lá. Não sei, Bimala, eu não sou devoto, eu sou apenas um leitor dos livros de Prabhupada. Um devoto sabe com certeza. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? Onde eu estava? Você me corta, eu me perco, tá vendo? Depois fala que atraso o programa da rádio. Tá, há 16 anos tentamos matá-los, mas não foi possível matar esse menino Krishna. Agora, porém, o convidei para ser o meu hóspede. E quando ele chegar, enfrentará esses lutadores que o matarão. As pessoas demoníacas ou ateístas estão sempre pensando em Deus, Krishna, em termos de o matar. Tem demônios que até acham que Deus está morto, né? Ou não existe. Por isso elas apresentam suas teorias de que Deus está morto. Elas acham que se Deus estiver morto, então elas terão liberdade de agir como desejarem. Mas quanto às suas verdadeiras atividades, Deus pode estar vivo ou morto, mas o agente de Deus, a energia material, é tão forte que ninguém pode fazer qualquer coisa errada livremente. Assim que alguém faz algo errado, há castigo imediato. Entendi, não, Deus não castiga ninguém. Não, só todo mundo, só todos os filhos maus. Deus tem filhos bons e maus. Os filhos bons ele agrada, os filhos maus ele desce o cacete mesmo, né? Aí, Bimala, assim que alguém faz algo errado, há castigo imediato. Para isso não é necessária a presença de Deus. Deus pode estar vivo ou morto, mas a energia material é suficiente para castigar qualquer um que viole as leis materiais, mesmo no menor grau. Deus estabeleceu essas condições, mas as pessoas tolas não entendem isso. O Senhor Krishna Chaitanya, entretanto, fala de ocupar favoravelmente todos os sentidos no serviço a Deus, Krishna, em vida devocional pura. Devemos ocupar favoravelmente nossos sentidos e devemos fazer tudo o que Krishna queira. Contudo, mesmo que ocupemos nossos sentidos contra a vontade de Deus, Krishna, mas ainda assim pensemos em Krishna, isso também é vantajoso. A demônia Putana, por exemplo, pensou em matar Krishna. Assim como a ocupação das pessoas divinas é servir a Deus, da mesma forma os demônios e ateístas estão sempre dispostos a matar Deus. Putana pensou, vou matar Krishna. Ele não passa de uma criança. Este é outro equívoco das pessoas demoníacas. Elas pensam que Krishna, ou Deus, é uma criança ou um homem comum. Estava falando sobre isso agorinha, né? De modo que Putana estava pensando dessa maneira, vou untar o meu seio com veneno, e quando o menino for sugar o meu leite, ele morrerá. Quando analisamos isto, vemos que ela se aproximou de Krishna como seu inimigo, e todavia ele a aceitou como uma amiga, porque ele é muito misericordioso. Ele não aceitou a parte demoníaca de sua mentalidade, contudo a aceitou. Toda entidade viva é condicionada, mas Krishna não. Um médico ou psiquiatra trata de loucos, mas ele não enlouquece. Às vezes pode ser que um paciente fique zangado com ele ou o xingue, mas o médico mantém-se sóbrio e simplesmente trata dele. Analogamente, se alguém considera Krishna seu inimigo, Krishna não se torna inimigo dessa pessoa. Putana veio envenenar Krishna, mas ele aceitou isso de outra maneira. Ele pensou, acabo de sugar o leite do seio dela, por isso ela passa a ser minha mãe. Krishna a tratou como sua mãe e por isso ela se liberou, alcançando a mesma posição que a verdadeira mãe de Krishna, Mãe Yashoda. A conclusão é que a perfeição mais elevada é estabelecer uma relação favorável com Deus, Krishna. Mas mesmo que a pessoa se ocupe desfavoravelmente, Krishna é tão misericordioso que pelo menos lhe dá a salvação. Todos os inimigos mortos por Krishna foram imediatamente liberados.
Duas classes de homens podem se fundir no Brahmajyoti impessoal, na luz. Aquele que está intencionalmente aspirando a se fundir na luz, no Brahmajyoti impessoal, ele pode entrar. E aqueles que são inimigos de Deus, Krishna, e são mortos por ele, também o podem. Portanto, o devoto conclui: por que deveria eu aceitar uma condição que é oferecida até mesmo aos inimigos de Deus? Quer se fundir, né? Que se funda. Fazer o quê? É para lá que Krishna manda os seus inimigos. Os inimigos dele, Krishna, né? Vai para a luz, seu demônio. Vai lá, depois ele cai aqui de novo e sofre tudo de novo. E tem gente que faz os raros, né, que conseguem se fundir na luz, grande coisa. É para lá que Krishna manda todos os seus inimigos. O Senhor Krishna Chaitanya recomenda o serviço prático, puro e amoroso a Deus. Não deve haver desejo de satisfazer nossos próprios desejos materiais. Não deve haver tentativa de compreender Krishna através da filosofia experimental. E não deve haver atividades fruitivas com o fim de obter benefícios materiais de Deus, Krishna. O único desejo deve ser servi-lo favoravelmente como ele desejar. Se Krishna quiser algo, então devemos fazê-lo. Suponhamos que eu pedisse a um discípulo: meu caro estudante, por favor, traga-me um copo d'água. Então o dever dele seria trazer-me um copo d'água. Se ele pensar... Se ele pensar: Prabhupada quer um copo de água, mas por que não lhe agradar melhor? Porque... Bimala, Prabhupada quer um copo de água, mas por que não lhe dar algo melhor? Por que não um copo de leite quente? Isso não seria serviço? Em sua consideração, o leite quente é gostoso e melhor que a água. Todavia, porque eu lhe pedi água, ele tem que me dar água e não leite. Isso é serviço favorável? Temos de compreender o que Krishna quer. Quando há essa relação íntima, então pode-se servir a Krishna muito favoravelmente. E enquanto saber o que Krishna quer? O que Krishna quer, o mestre fala, Bimala. O mestre fala, e ele também fala no Gita, né? Então, todo dia, todo mundo pode oferecer água, flores, frutas ou flores. Krishna fala, se alguém me oferecer com amor e devoção flores, frutas ou água, eu aceitarei. Então, todo mundo pode oferecer a Krishna água, flores ou frutas. Todo dia, né? Não tem que comer todo dia. Então, Krishna aceita, depois você tira do altar, lava as vasilhas que você usou, o copo. Pega um copo só para Krishna, uma vasilha só para Krishna, uma bandeja só para Krishna, né, Bimala? Onde você oferece todos os dias flores, frutas ou água. Depois explica mais. E enquanto não haja essa relação íntima, é preciso informar-se do que Krishna quer através do meio transparente do mestre espiritual. O devoto, é por isso que tem que ter um mestre espiritual. O mestre espiritual explica tudo detalhadamente. O devoto de Deus jamais pensa que tem uma relação direta com Deus, Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya diz: eu sou servo do servo do servo. Uma centena de vezes, servo do servo do servo de Deus, Krishna. Temos de concordar em nos tornar o servo do servo do servo. Este é o processo da sucessão discipular. E se alguém quer real e transcendental amor a Deus, Krishna Prema, então ele tem de adotar este processo. Por que as pessoas não aceitam este processo? Elas não desenvolvem verdadeiro amor por Deus, Krishna Prema. Elas falam de Deus. Elas falam de Deus, mas na verdade não amam Deus.
porque não há cultivo de serviço prático, puro e amoroso a Deus. Elas amam os cães. Serve o cão, adora o cão, passeia com o cão, faz tudo pro cão, adora o cão. Tá bom, Lima, olha os cães latindo aí, os cachorros. Os cachorros não param de latir, parece que a gente mora num canil. E a Sociedade Protetora dos Animais protege alguns animais, normalmente os cães e os gatos, né? Não protegem os outros animais. Devia escrever Sociedade Protetora dos Cães e Gatos. Agora protege alguns pássaros também, né? Fica aquela pergunta, né, dos vegetarianos. Se ama uns, por que come os outros? Porque não ama os animais, não ama os animais. Ama o cão, fica desfrutando do cão, passando a mão no cão, alisando o cão, beijando o cão. Tá bom, já parei de falar do cão. Vamos parar na página 7, Bímola. Nós podemos dizer amor a Deus. Página 7, tá bom? Mas você que não quer esperar... Esse livro, A Ciência da Autorrealização, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. E o Bhagavad Gita também, né? Muitos livros, quase todos os livros de Prabhupada estão de graça no nosso site. São mais de 70 livros, né? Você entra agora no nosso site... E na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí nesse link, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Dayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Sabe quanto vive uma galinha, Bímola? Sabe quanto vive a chama, a goranga, o garudinha, né? Os filhos da Bímola aí. O galinha e as duas galinhas. O garudinha, a chama e a goranga. Chegam a viver 25 anos, mas nas mãos dos demônios não dura mais que um mês. Já entope ela de comida, engorda, deixa ela doente e mata e põe para vender. Todo mundo está comendo frango doente. Não é fake news, não é verdade. Eles escrevem lá, frango resfriado. O frango está resfriado, Bímola, está doente. Resfriado não quer dizer doente. Não quer dizer doente? E quase meio litro de pus que eles tiram dos pulmões dos franguinhos, das galinhas. Nem todas. Tá bom, eu vou parar de falar. Bom, é só pesquisar aí que você vai ver, né? Tá bom, o que eu estava falando aí? Já falando demais, tá bom, já falei, então vou falar de menos agora. Eu vou até tomar água. O cara pega lá tipo uma agulha gigante, suga quase meio litro de pus dos pulmões das galinhas que vão para o mercado ser comidas. Coitadas. Nem todas, é claro, tá? Onde eu estava, hein, Bímola? Tá. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou tem um negócio na agenda aqui, tem.
Tá bom, então vamos lá na agenda. Não é fácil, não. Não vi. Tem que apertar F5. Tá bom. O nosso muito obrigado a todos os ouvintes anônimos que diretamente ou indiretamente nos ajudam a manter e compartilhar a nossa KrishnaFM.com.br. Nossa eterna gratidão a todos vocês, queridos ouvintes, conhecidos e desconhecidos. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, de coração, pela ajuda. Tá bom? Então tá bom. E agora ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Tá bom, Bimala? Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo Brahma rouba os meninos e os bezerros. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasavi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Paramos aonde? Aqui. Linha 6. Estava se falando sobre o espírito que é diferente da matéria. E o próprio Krishna explica isso no Bhagavad Gita, capítulo 7, versos 4 e 5. Tentar cantar, tá bom. Pumirapona lovayo kamanovudirevacha Ahankara ityame bina prakritirashtada apareyamitastu anyam prakritim vidime param jivabhutam mahabaho jayedam dariyate jagat. Em português, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Juntos esses 8 elementos formam minhas energias materiais extrínsecas. Mas além desta natureza inferior, ó Arjuna de braços poderosos, existe minha energia superior, que consiste em todas as entidades vivas que estão lutando com a natureza material e sustentam o universo.
O espírito e a matéria não podem ser rotulados de iguais, pois realmente são energias superior e inferior. No entanto, os impersonalistas, ou os Advaitavadis, tentam fazê-los unos. Isso é um erro. Eles acreditam que tudo é a mesma coisa, né? Tá bom. Come excremento então. Excremento é igual comida? Come excremento então. Dá na mesma, tudo é uma coisa só, tudo é um. Faz igual os porcos que desfrutam dos sucos do excremento. Embora em última análise venham da mesma fonte única, o espírito e a matéria não podem ser considerados iguais. Por exemplo, existem muitas coisas que vêm dos nossos corpos. Porém, embora elas venham da mesma fonte, não podem ser classificadas como iguais. Devemos tomar o cuidado de notar que, embora a fonte suprema seja única, as emanações desta fonte devem ser tidas separadamente como inferiores e superiores. A diferença entre as filosofias impersonalistas e a filosofia dos devotos de Deus é que a filosofia dos devotos de Deus reconhece este fato. A filosofia de Shri Krishna Chaitanya, portanto, chama-se Atintya Beda Beda Tattva. Ou seja, Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Por exemplo, o fogo e o calor não podem ser separados, pois onde há fogo há calor e onde há calor há fogo. Entretanto, embora não possamos tocar o fogo, podemos tolerar o calor. Portanto, embora unos, eles são diferentes. Ao regressar após ter transcorrido um momento de tempo de acordo com sua própria mensuração, o Senhor Brahma viu que, embora pelos cálculos humanos já tivesse passado um ano completo, o Senhor Krishna, depois de todo aquele tempo, exatamente como antes, estava ocupado em brincar com os meninos e bezerros que eram suas expansões. O Senhor Brahma ausentara-se por apenas um momento do seu tempo, mas quando regressou havia passado um ano do tempo humano. Em diferentes planetas o cálculo em diferentes planetas o cálculo do tempo é diferente. Para dar um exemplo, um satélite feito pelo homem pode girar em torno da Terra em 1 hora e 25 minutos e assim completar um dia inteiro, embora um dia comumente dure 24 horas para aqueles que vivem na Terra. Portanto, aquilo que era apenas um momento para Brahma era um ano na Terra. Por um ano, Krishna continuou se expandindo em muitas formas, porém, por arranjo de Yogamaya, ninguém pôde entender isso, com exceção de Balarama. Transcorrido um momento de acordo com o cálculo de Brahma, Brahma voltou para ver a pândega causada pelo seu roubo de meninos e bezerros, mas ele também tinha medo de estar brincando com fogo. Krishna era seu amo, e ele fizera uma brincadeira marota, levando os bezerros e os meninos de Krishna. Ele realmente estava ansioso e por isso não se afastou por muito tempo. Ele voltou após um momento, de acordo com seu cálculo. Ao retornar, Brahma viu que todos os meninos, bezerros e vacas estavam brincando com Krishna da mesma maneira que brincavam quando topara com eles. Pelo fato de Krishna manifestar Yogamaya, os mesmos passatempos continuavam sem mudança alguma. No dia em que o Senhor Brahma veio pela primeira vez, Baladeva não pôde ir com Krishna e os vaqueirinhos, pois era seu aniversário, e sua mãe o manteve em casa para o banho cerimonial adequado chamado Shantika Snana. Portanto, o Senhor Baladeva não foi levado por Brahma naquela oportunidade. Agora, um ano mais tarde, Brahma retornou, e porque retornou exatamente no mesmo dia, Baladeva novamente estava em casa para o seu aniversário. Portanto, embora este verso mencione que Brahma viu Krishna e todos os outros vaqueirinhos, Baladeva não é mencionado. Já fazia 5 ou 6 dias que Baladeva perguntara a Krishna sobre a extraordinária feição das vacas e vaqueiros,
Mas agora, quando Brahma regressou, Brahma viu que todos os bezerros e vaqueirinhos brincavam com Krishna como expansões de Krishna, mas não viu Baladeva. Como no ano anterior o Senhor Baladeva não foi para a floresta no dia em que o Senhor Brahma apareceu ali, também não aconteceu, né? Tá. Como no ano anterior o Senhor Baladeva não foi para a floresta no dia em que o Senhor Brahma apareceu ali. Entendeu, Bimala? O Senhor Brahma pensou: todos os meninos e bezerros que havia em Gokula, eu os mantive dormindo na rede de minha potência mística, e até hoje eles ainda não voltaram a acordar. Por um ano, o Senhor Brahma, através de seu poder místico, manteve os bezerros e meninos deitados em uma caverna. Portanto, ao ver que o Senhor Krishna continuava brincando com todas as vacas e bezerros, o Senhor Brahma começou a tentar atinar com o que acontecia. O que é isso? Pensou ele. Talvez eu tenha levado aqueles bezerros e meninos e vaqueirinhos, mas agora eles foram retirados daquela caverna. Será que foi isso que aconteceu? Será que Krishna os trouxe de volta para cá? Depois, entretanto, o Senhor Brahma viu que os bezerros e meninos que ele havia levado ainda estavam na mesma maia mística na qual haviam sido postos. Assim, ele concluiu que os bezerros e os vaqueirinhos que agora brincavam com Krishna eram diferentes daqueles que estavam na caverna. Ele pôde entender que, embora os bezerros e meninos originais ainda estivessem na caverna onde ele os havia posto, Krishna expandira-se e por isso a presente demonstração de bezerros e meninos consistia em expansões de Krishna. Eles tinham os mesmos traços físicos, a mesma mentalidade e as mesmas intenções, mas todos eles eram Deus, Krishna. Um número semelhante de meninos e bezerros tem estado a brincar com Krishna por um ano inteiro, mas eles são diferentes daqueles iludidos por minha potência mística. Quem são eles? De onde vieram? Embora aparecessem como bezerros, vacas e vaqueirinhos, todos eles eram Vishnu. Na verdade, eles eram Vishnu Tattva e não Diva Tattva. Diva Tattva somos nós, né? Almas comuns. E Vishnu Tattva são expansões da alma suprema. Outro nome para nós, né? Diva Tattva. Brahma ficou surpreso. Os vaqueirinhos e vacas originais, pensou ele, ainda estão onde os deixei no último ano. Então, quem são aqueles que fazem companhia a Krishna exatamente como antes? De onde eles vieram? Brahma ficou surpreso de que o seu poder místico fora debelado. Sem tocar nas vacas e vaqueirinhos originais mantidos por Brahma, Krishna criou outro conjunto de bezerros e meninos, que eram todos expansões de Vishnu Tattva. Assim, o poder místico de Brahma foi suplantado. Assim, o Senhor Brahma, refletindo demoradamente, tentou distinguir entre aqueles dois conjuntos de meninos, cada um dos quais tinha existência separada. Ele tentou entender quem era real e quem não era real, mas não pôde absolutamente entendê-lo. Mas já estamos para aqui no começo da explicação. 699, linha 3, tá bom, Bimala? Brahma ficou estupefato. É comparar o primeiro filho de Deus, o filho primogênito de Deus, o Senhor Brahma, com Deus, é como comparar um vagalume com o sol, né, Bimala? É o que a gente repete sempre aqui, né? Nós temos as mesmas qualidades que Deus, mas diferentes em quantidade. Somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidade. E Brahma, né? Brahma, o primeiro filho de Deus, é uma alma comum como nós, só que dotada de poderes. Tá bom, já parei de falar.
essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Brahma é tão parecido com a gente que também está sujeito à ilusão. Brahma e Shiva, estão sujeitos à ilusão, porque eles têm corpos materiais. Shiva já é outra história. Shiva está acima de nós, almas comuns, e abaixo de Deus. Já parei de falar, Bimala. Essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vou tomar água. Então vamos lá. Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Shatarine. Espera aí. Deixa eu trocar o óculos, torcer a tela. Me apressa não, hein? Me apressa não que eu erro tudo. Vamos lá, calma. Página 26. Página 26, Apô. Cadê? Após-me. Economia até de... É só 3 letras, é só para achar, tá bom? Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Prabhupada escrever em O Néctar da Devoção. Tá bom, sim senhora, vamos continuar daqui então. Posso continuar? Após o desaparecimento do Senhor Nityananda, grande associado do Senhor Krishna Chaitanya, uma classe sacerdotal alegou ser descendente de Nityananda, intitulando-se de Akasta Goswami. Eles alegaram também que a prática e a propagação do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pertenciam apenas à sua classe em particular, que era conhecida como Nityananda Vansha. Dessa maneira, eles exerceram o seu poder artificial por algum tempo, até que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, o poderoso mestre da sucessão discipular dos devotos de Deus da Gaudiya, esmagou-lhes por completo a ideia. Houve por algum tempo uma luta pertinaz que trouxe bons resultados, pois agora está correta e praticamente estabelecido que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, não se restringe a uma classe específica de homens. Tem gente que quer se apossar de Deus, né, Bímola? O brasileiro acha que Deus é brasileiro, né? O argentino tem certeza que Deus é argentino, Bímola. Estou brincando, é brincadeira. Com nossos hermanos
O judeu acha que Deus é judeu, o indiano acha que Deus é indiano, né? E essas ignorâncias. Deus não é propriedade de ninguém. Ao contrário, tudo é propriedade de Deus, Krishna. Portanto, Prabhupada opôs-se às ideias dos renunciados de casta de que o direito viesse com o nascimento. E os Goswamis de casta temiam o movimento de Prabhupada, já que este ameaçava-lhes a preeminência social e hereditária. Contudo, nesta ocasião do triunfante regresso de Prabhupada, após pregar as glórias de Vrindavana ao mundo ocidental, ninguém protestou contra suas tentativas de estabelecer um templo. Aqueles que discordavam permaneceram calados ou até ofereceram louvores floridos. A terra de Ramanareti, Prabhupada observou que a propriedade nos arredores de Vrindavana localizava-se na movimentada rodovia Chatikara, uma via preferencial de acesso a Vrindavana, e uma rota de trânsito para Agra e para o Taj Mahal. A terra também era adjacente à trilha de procissão de Vrindavana, onde milhões de peregrinos passavam anualmente circunambulando Vrindavana e visitando seus templos e lugares sagrados. Ramanareti, literalmente areia encantadora, era formada principalmente de de florestas. Tá, vou prestar atenção, Bímola. Você fica me prestando, parece um manobrista de avião, tá louco, para de gesticular aí. Ramanareti, literalmente areia encantadora, era formada principalmente de florestas com poucos templos e campos abandonados. Célebre como uma região favorita de Deus, Krishna, onde ele e seu irmão Balarama, juntos com seus amigos vaqueirinhos, divertiram-se há 5.000 anos, Ramanareti era repleta de amor transcendental a Deus, que é a atmosfera especial de Vrindavana. Embora diversos funcionários municipais mencionassem casualmente que a cidade poderia doar terra, Prabhupada levou mais a sério a oferta do Senhor o Senhor S. Explicou que, embora outros santos houvessem pedido terras, ele e sua esposa ainda não se haviam decidido. Queriam dá-la a um grupo que construísse ali um templo de Radha e Krishna o mais rápido possível. Quando Prabhupada assegurou ao Senhor S que faria isso, o Senhor S prometeu que a terra era agora de Prabhupada. Prabhupada ouvira tais promessas antes e frequentemente elas mostraram ser falsas. Mas, considerando esta oferta como sendo séria, designou discípulos para permanecerem em Vrindavana a fim de redigirem um contrato de escrituração com o Senhor S. Neste ínterim, Prabhupada levou seus discípulos a uma peregrinação para muitos dos importantes lugares sagrados de Vrindavana. Varshana, a terra natal de Shrimati Radharani, Gokula, o local dos passatempos de Deus, Krishna, Radhakunda, Govardhana e os principais templos de Vrindavana. Em Govardhana, Prabhupada falou para os devotos não pisarem sobre a colina de Govardhana, nem pegarem nenhuma das pedras. A colina de Govardhana não era diferente de Deus, Krishna. Também em Govardhana, Prabhupada levou os devotos a um pequeno templo, onde mostrou-lhes a pegada de Krishna. A pegada era muito grande. Se o pé de Krishna era tão grande, os devotos admiraram-se então, e ele deveria ter tido 2,5 metros de altura. Sim, disse Prabhupada, as pessoas de então eram bem maiores. Perto de Govardhana, no Bindu Sarovara, um lago que comemora o local onde Radha e Krishna encontraram-se pela primeira vez, os devotos nadaram enquanto Prabhupada banhava-se com baldes de água no campo próximo. Mais tarde, enquanto Prabhupada tomava o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, os devotos tentaram afugentar alguns cães vadios, atirando pedras e gritando, mas Prabhupada interrompeu-os. Deixe-os sossegados, disse ele, e pôs-se a atirar aos cães Krishna Prasadam de seu prato. Em Varshana, a terra natal de Radharani, os devotos carregaram Prabhupada num palanquim,
subindo os muitos degraus íngremes que iam dar no templo. No topo da colina, ele olhou em direção a uma colina distante e disse: bem ali, apontando ele, Krishna costumava descer aquela colina. Radha subia a colina e ambos encontravam-se no meio. Havia uma floresta lá. Logo, este é um lugar muito especial, pois é o local de encontro de Radha e Krishna. Em cada local sagrado, Prabhupada sentava-se, realizava um canto de adoração a Deus e apresentava-se perante as formas de Deus no altar para prestar reverências. Então, descrevia sucintamente os passatempos de Krishna, relacionados com o local em questão. Dina Dayadri comenta: os indianos, nos lugares sagrados, sempre acossavam Prabhupada em busca de dinheiro. Presumiam que seus discípulos, sendo americanos, eram ricos, de modo que queriam dinheiro. Prabhupada dava algo, mas havia tantos que tão logo ele dava o dinheiro a um, meia dúzia de outros amontoavam-se ao seu redor, bloqueando-lhe a passagem. Em alguns dos templos eles não nos deixavam entrar. E Prabhupada levou então o seu grupo a um local situado ao lado do rio Jamuna, onde Krishna mostrara a sua mãe todos os universos dentro de sua boca. Tocando na água, Prabhupada disse: é fria demais para um homem idoso como eu, mas vocês tomem banho, colocarei algumas gotas em minha cabeça. Ele dirigiu as mulheres a um local separado para nadar, onde as mulheres indianas banhavam-se e os homens mergulharam e puseram-se a nadar. Eles divertiram-se na água enquanto Prabhupada postava-se à margem assistindo. Subitamente, Prabhupada colocou uma toalha, caminhou até a beira do rio, borrifou um pouco de água sobre sua cabeça e então, dentro da água, andou até o local onde dava em seus joelhos. Os devotos ficaram alegres ao vê-lo mergulhar na água e passar a banhar-se com eles no rio Jamuna, jogando água um no outro. Srila Prabhupada decidiu que permaneceria em seus aposentos na casa do Sr. Saraf, enquanto seu velho amigo Ritsaran Sharma levava os devotos aos famosos templos de Vrindavana. Entretanto, Prabhupada fez questão de ir com seus discípulos visitar o templo de Radha Damodara, onde, antes de ir para os Estados Unidos, em 1965, vivera diversos anos escrevendo o Śrīmad Bhagavatam e a revista De Volta ao Supremo. No templo de Radha Damodara, Prabhupada comunicou aos devotos os seus planos de abrir um templo da ISKCON em Vrindavana e sugeriu ao sacerdote do Radha Damodara que a ISKCON Hare Krishna utilizasse o templo de Radha Damodara. Prepararemos o templo inteiro primorosamente, disse Prabhupada, e faremos um trono de prata para a deidade de Krishna. 50 a 100 homens tomarão alimentos oferecidos a Deus aqui. Será extraordinário. Se você quiser, poderemos fazer isso. Caso contrário, poderemos iniciar o nosso próprio templo em algum outro lugar. Estamos preparados para gastar dinheiro. Se você achar oportuno, gastá-lo-emos aqui. Desejamos fazer disto um grande festival em Vrindavana, pois este é o local de Jiva Goswami. Rupa Goswami e Jiva Goswami moraram aqui. Temos literatura, temos livros, mundo afora todos associam-se conosco. Jamuna Devidasi comenta: a sua divina graça deixava muito frequentemente entrever o quanto queria que seus aposentos no Radha Damodara fossem mantidos em bom estado. Ele gostava extremamente de suas dependências lá. Certa noite, durante a sua permanência em Saraf Bhavan, concordou que ficaria por um período de 24 horas dentro de seus aposentos no templo de Radha Damodara. Foi uma ocasião muito excitante, a qual aguardamos com muita sofreguidão. Ele selecionou 3 ou 4 homens para, junto com ele, passar a noite lá no templo de Radha Damodara. O Saraf Bhavan estava a alguma distância do Sevakundja, onde localiza-se o templo de Radha Damodara. De manhã bem cedinho caminhei pelas ruas de Vrindavana e cheguei ao templo de Radha Damodara.
Vi que dentro do dormitório de Srila Prabhupada a luz saía através das treliças das janelas de pedra vermelha e das persianas de madeira. Ele caminhava de um lado para o outro e cantava Hare Krishna no rosário. De repente, para minha grande surpresa, as persianas de madeira foram corridas e um feixe de luz clareou um pequeno canto do pátio. Prabhupada postava-se em seu quarto sob uma simples lâmpada. Ao ver-me, perguntou-me: como você chegou até aqui? Eu disse que havia caminhado. Oh, isso não é bom, disse ele. É muito perigoso na rua. Existem tantos cães bravios e há assaltantes. Neste quarteirão um homem matará até por uma lota, uma vasilha de água. Assim, por um lado houve algum castigo de Prabhupada, mas por outro lado ele parecia contente. Então você está cantando Hare Krishna no rosário, disse ele. E eu disse: sim, Srila Prabhupada. E ele disse: isto é muito bom. Então vá ao Samadhi de Rupa Goswami e cante Hare Krishna lá. Então, por volta das 4 horas, outros peregrinos começaram a aparecer para o programa da madrugada, o Mangalarti. Prabhupada veio até onde estávamos cantando Hare Krishna e disse que este recanto do templo de Radha Damodara era exatamente como o eixo da roda do mundo transcendental. Vou ler de novo. Prabhupada veio até onde estávamos cantando Hare Krishna e disse que este recanto do templo de Radha Damodara era exatamente como o eixo da roda do mundo transcendental, era o centro. Ele pediu que seus aposentos estivessem sempre bem conservados e que fossem limpos diariamente. Calma, deixa eu virar a página aqui. Radhanatha comenta: eu só tivera um breve encontro com Srila Prabhupada em Bombay e então viera sozinho morar em Vrindavana. Morar ali por cerca de 6 meses com o povo local, e foi lá que fiquei realmente apegado à consciência de Deus, Krishna. Eu costumava meramente viver à margem do rio com todos os babadis, uma vida muito simples. Sei que foi justamente por este contato inicial com Prabhupada que essa semente foi plantada. Vixe, não vai dar tempo, Bima. Não vai dar tempo não, em 2 páginas, ó. Deixa eu ver. É 2 páginas. 2 páginas, acho que até mais, em 2 páginas de comentário de Radhanatha. Duas páginas e meia, né? Quase 2 páginas e meia. Bom, então vamos parar aqui, ó. Na página 29, no final da página 29, tá bom? Final, ele queria, aqui ó, ele pediu que seus aposentos estivessem sempre bem conservados e que fossem limpos diariamente. A gente continua aqui da página 30, onde vamos ouvir o comentário de Radhanatha. Tá bom, Bimala? Então tá bom. Mas você que não quer esperar, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links da coleção Śrīmad Bhagavatam, da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é o terceiro. Já aparece aí o link da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook,
Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Govinda Hari Purusha Tamaham Bhajami Venom Kananta Maravinda Dalayataksha Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalendriya Viti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiran Jaganti Anandachi Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandachi Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jagannath Puridam Ki Jai,
Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasime.